Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para nossa aula aqui da minha casa. Espero que vocês estejam bem. Lembra que nós entramos na questão dos impressionistas, né? O período impressionismo, e esse período aconteceu aí na metade do século XIX, né? Os pintores começaram a olhar a realidade, né, como uma atitude nova e alerta. Lembra que eles observavam a vida camponesa, né, com um sentido realista, deixando de lado os temas idealizados e emotivos. Eles escolheram pintar ao ar livre, né, captando a luz do dia, registrando os eventos do aqui e agora, deixando os ateliês e tomando conta das ruas. Eles começaram a ver que pintar fora do ateliê era muito mais bacana, muito mais interessante, porque eles captavam a questão da luz solar, né, que ia mudando no decorrer aí do dia. Isso o que os impressionava, né? Conversamos sobre isso. E os pontos chaves aí dos impressionistas, né? Lembram? Isso foi falado em sala de aula, mas eu só estou afirmando aqui com vocês, né? A pintura deveria registrar as tonalidades que os objetos adquiriam ao refletir a luz do sol num determinado momento, né? Pois as cores da natureza se modificavam constantemente, né? Dependendo da incidência da luz do sol. E eles captaram isso, eles perceberam o quanto isso era importante em passar isso para a pintura, né? As sombras deveriam ser luminosas, coloridas, tal como é a impressão visual que nos causa, né? A figura deveria não ter mais contornos tão nítidos, né? Era uma pintura mais solta, as pinceladas não tão longas, pinceladas pequenas. Vocês até assistiram ao vídeo que eu pedi para vocês no YouTube, né? Dos impressionistas, e as pinceladas eram bem diferentes, né? Pinceladas mais curtas. A gente falou muito isso em sala de aula, né? A arte impressionista voltou-se para a natureza, né? Dando importância aos temas sociais como eram comum ao movimento artista anterior, né? O realismo. E ao observar a natureza, o artista expressava a sua relação pessoal com ela, né? E captava em sua tela a primeira impressão percebida, né? A sensação. E nós vimos também essa questão do contraste de luz e sombra, que os artistas perceberam que existia com a luz, né? E isso foi a grande sacada deles em relação à arte. E nós trabalhamos um exercício que era das cores complementares. Vocês fizeram um primeiro exercício, isso foi bem bacana. E aí nós vamos dar continuidade a essas pinturas. Vocês vão aproveitar esse tempo em casa para fazer essas atividades. Então agora eu vou passar para vocês a sequência do que vocês devem fazer em relação a essas pinturas, ok? Lembra quando eu falei sobre esse exercício? Vocês pegaram, né? Eu passei essa xerox para vocês. Vocês escolheram 3 árvores, passaram elas para o canson, né? Então eu fiz aqui uma vocês já pintaram em sala de aula, que foram com as cores complementares, né? Vocês escolheram. E aí agora nós vamos fazer esse exercício usando o círculo cromático. Ó, eu mandei essa imagem aqui para vocês, desses duas figuras geométricas, e aí vocês vão recortar essas figuras geométricas. Então, o exercício 10, vocês vão pegar esse triângulo, colocar no círculo cromático, e aí vocês percebem que você tem a ponta, ó, de 3 cores. Essas 3 cores, você pode girar, ó. Sempre que você girar do centro aqui, você vai ter sempre 3 cores, ó. Laranja, azul com o roxo
azulado, né? Se virar aqui, ó, eu tenho o laranja com verde e o azul aqui roxeado, ó. Aí se eu viro para cá, ó, por exemplo, eu tenho o roxo, o verde claro com laranja claro. Então, vocês é que vão escolher um desses exercícios aqui, tá? Esse é o exercício 10. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Aqui eu já desenhei a árvore, né? E aí eu vou pegar, eu escolhi aqui, ó. Eu coloquei aqui no laranja. E aí, ó, a minha composição vai ser azul e o roxo azulado. Ó, eu vou pegar laranja com azul e com o roxo. Então, eu vou pintar essa árvore aqui, pinceladas impressionistas. Então, se é pinceladas impressionistas, eu vou dando pequenas pinceladas, ó. Não é comprida, é pinceladas curtas. E aí vocês vão colocando. Então, eu tenho que pintar essa árvore com essas 3 cores que eu escolhi no círculo cromático a partir desse triângulo, certo? Aí deu as pequenas pinceladas, aí eu tenho as 2 cores. Eu tenho o azul, então eu vou pegar meu azul aqui. E aí eu vou colocar umas folhas aqui, ó, dentro de pinceladas curtas. E vou pegar o roxo azulado aqui, que vai, né? Eu posso, por exemplo, fazer 2 cores nas folhas, ó. O roxo azulado com o azul, ó, tá? Pequenas pinceladas, tá? Então, vocês vão pintar todo esse exercício e aí a escolha, vocês que vão escolher a partir desse triângulo. Então, esse aqui é o exercício 10. Aí, pinta toda essa árvore usando uma cor para o tronco e você pode usar as outras 2 cores para pintar as folhas, tá? Então, essas complementares divididas é esse exercício usando o triângulo no círculo cromático, certo? Esse é o exercício 11, né? As duplas complementares. Eu passei para vocês as figuras geométricas. Aí você vai cortar o seu retângulo, colocar no círculo cromático. E aí você vai observar que você tem as 4 pontas aqui do retângulo. Isso você pode ir girando e aí você vai escolher as 4 cores que tiver apontando aqui, são as cores que você vai escolher para pintar a sua árvore. São duplas complementares, né? Se você verificar, é como se você estivesse fazendo um X aqui e aí você tem essas 4 cores, certo? Eu vou pegar, então, essa sequência aqui, ó. Eu vou pegar o verde claro, o laranja claro, o roxo azulado e o roxo mais pro uva, né? O mais magenta aqui. E aí eu vou, na minha árvore aqui, vou pensar como que eu vou pintar. Eu vou pegar o verde claro, então, e vou pintar o meu tronco aqui. Lembrando que a gente está trabalhando os impressionistas, né? Pinceladas impressionistas. Então, são pinceladas curtas que eu vou colocando, né? E aí vou preenchendo o meu desenho. Claro que pode ter espaços que vai ficar sem pintura. É até legal, vocês sabem que a aquarela dá esse efeito, claros e escuros, mas pinceladas curtas. Aí preencho, né, a minha pintura e aí eu ainda tenho mais 3 cores para colocar nessa árvore. Então eu posso pegar agora aqui o meu roxo, pegar meu roxo e aí eu posso pensar em folhinhas também, né, ó. Se eu posso ir modificando, senão todas as minhas 3 árvores vão ficar iguais. Eu posso, ó, coloquei o roxo daqui e vou pegar agora a minha cor uva aqui, ó, né? E aí eu posso vir, ó,
pensando em folhinhas diferentes, né? Mas com pinceladas curtas, né? E eu ainda tenho uma terceira cor aqui, que é o laranja. Eu posso meio que vir com laranja também, ó, como se fosse as folhinhas que estão mais amareladinhas, né? Pego a minha cor, o verde aqui, vou preenchendo. E aí vou fazendo, se você tiver dificuldade, como que eu preencho uma árvore? Olha modelos de árvores no Google, que daí você consegue achar modelos para você pintar. Então aqui as folhinhas, ó, eu tô pintando de roxo, roxo mais azulado e laranja, laranja claro, que são as cores que eu peguei aqui do meu ciclo. E assim eu vou colocando esse preenchimento, né, usando as duplas complementares, certo? Lembrando que os impressionistas, né, o período impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou fundamentalmente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX, né? Então, foram eles que nos fizeram enxergar aí como melhorar essa questão da pintura. Depois que você pintar, você vai ver que o seu olhar se agrada dessa composição de cores, porque elas se complementam, né? E lembrando também, né, do raciocinar de Deus, né? Deus é o maior artista que a gente possa imaginar, né? Ele foi quem criou a maior obra de arte que existe, né? O mundo. Cada artista se expressa de maneira que deseja, né? Na mordomia, podemos fazer arte caprichando nas pinturas e desenhos. Então, seja mordomo mesmo, faça o seu melhor, faça a sua pintura, vai pensando, né? Pedindo para Deus te capacitar para fazer esse exercício. Você vai ver que é muito gostoso, relaxa, traz algo gostoso mesmo quando a gente tá pintando, né? E o caráter de Deus, né? Deus gosta das coisas belas, principalmente de corações belos. Precisamos de um caráter belo que glorifique a Deus. Faça o seu melhor nesse exercício, faça para o Senhor mesmo. Se você tiver dúvidas, pode enviar mensagem, né, pelo aplicativo do CRE, e aí termine esses 2 exercícios. Então, para essa semana, quem não conseguiu, eu estou mandando todo o roteiro dos exercícios anteriores e essas 2 árvores que vocês vão pintar usando as figuras geométricas, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Um beijo, até mais.